O Senhor esteja convosco. Ele está aí no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vós, vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. glória a Glória a vós, vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, à luz da liturgia da palavra desse domingo, nós podemos refletir sobre a gratuidade. Nós vivemos em um mundo em que a vida humana ela foi transformada num grande comércio, onde tudo tem um preço. Até nos nossos relacionamentos nós exigimos um pagamento. E diante dessa realidade, nós estamos perdendo o valor da gratuidade, da gratidão. A gratidão é um reconhecimento daquilo que nos foi feito. Se a gente não tiver um olhar de gratidão, nós vamos entender que nós seremos sempre merecedores, que o outro, o próprio Deus, é obrigado a fazer algo por nós. E aí nós perdemos esse sentido da gratidão, agradecer. A nossa primeira leitura de hoje é um texto do segundo livro dos Reis. Conta a história do profeta Eliseu com um general sírio, Naamã. Naamã era um general da Síria, estrangeiro. E aí chega um determinado momento que ele é cometido pela doença da lepra. E aí ele fica sabendo, através de uma escrava, que lá em Israel haveria um profeta que poderia curá-lo daquela doença. Então, ele arruma toda a sua comitiva e toma rumo de Israel. E lá ele encontra o profeta Eliseu. Eliseu manda Naamã banhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí Naamã se sente humilhado. Ele fala assim: não é possível. Lá na minha terra tem rios maiores do que este. E eu faço uma viagem tão longa igual essa, e chego aqui, esse homem simplesmente me manda banhar 7 vezes no rio. E ele toma a decisão de voltar para casa, de desistir. Mas aí a sua comitiva insiste com ele, e ele obedece.
E aí ele entra e banha 7 vezes no Rio Jordão. E aí ele é curado. Diz o texto que a sua pele fique como uma pele de criança. E diante dessa cura, ele proclama a sua fé em Deus. Ele quer dar de presente, pela cura, dar alguns presentes para Eliseu, mas Eliseu não aceita. Então ele pede a Eliseu que ele possa levar um pouco da terra daquele local, para que diante daquela terra ele pudesse agradecer ao Deus verdadeiro. Portanto, a cura de Naamã não foi apenas uma cura externa, a sua cura foi no interior também. Ele mudou a sua visão em relação a Deus. Portanto, a lição mais importante da história da cura de Naamã é justamente a gratuidade. Deus cura gratuitamente. Como eu disse, Eliseu não aceita pagamento pela cura. E esse curado Naamã sente uma imensa gratidão a Deus e quer expressá-la. Normalmente, nós queremos conquistar a graça de Deus através de ações heróicas, grandiosas, as difíceis. Deus não aceita pagamento, Deus é graça. A nossa atitude tem que ser igual do salmista, do nosso salmo de hoje. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Devemos louvar a Deus por tantas coisas que Ele faz em nosso favor. Tudo que Deus faz por nós, Ele é merecedor de agradecimento do nosso louvor. Claro, os nossos louvores a Deus não são necessários, Ele não precisam deles, mas eles devem ser expressão de um coração agradecido. O nosso louvor, a nossa gratidão a Deus deve ser uma demonstração daquilo que Deus realiza na nossa vida, como realizou na vida daquele sírio Naamã e tantos outros. Como que Deus toca em cada um de nós com sua graça, com seu amor. E é isso que nós devemos ser gratos a Ele. Como também tantas pessoas que fazem parte da nossa vida, com a sua presença nos toca de uma maneira muito especial. E assim nós devemos ser gratos. São Paulo fala na segunda leitura da íntima comunhão que existe em Cristo em nós. E essa comunhão é baseada na sua fidelidade. São Paulo diz que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Deus é fiel no seu amor por nós. O nosso texto do Evangelho, nós continuamos a meditar sobre a caminhada que Jesus faz para Jerusalém. No último domingo, nessa caminhada, Jesus ouviu um pedido dos discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. E agora, Jesus continua essa caminhada. E Ele passa entre a Samaria e a Galileia. E é aí que Ele encontra 10 leprosos. Segundo o costume, os leprosos deveriam ficar fora do povoado, longe do convívio humano, porque a lepra é uma doença contagiosa e poderia contaminar as pessoas. Mas naquele tempo, a lepra não era apenas uma doença contagiosa, ela era uma doença excludente. Porque segundo o conceito da época, a pessoa leprosa
ela era castigada por Deus. Ela é uma pessoa impura. E ela assim não podia participar de nada. Estava excluída do amor de Deus e do amor das pessoas. Talvez não tão diferente como recente, né? Essa doença, ela provocada na vida das pessoas. Inclusive existiam os grandes leprosários, né? Onde a pessoa tinha que sair do convívio social, familiar, e ficava quase que totalmente excluída de tudo e de todos. Por isso que o Evangelho diz que esses 10 leprosos vieram ao encontro de Jesus e pararam à distância e gritaram. Eles pararam à distância e gritaram. Eles respeitavam a proibição que pesava sobre eles de não aproximar de ninguém. Eles param à distância, não poderiam chegar perto de ninguém, e gritam a Jesus. Eles sabem quem é Jesus. Eles reconhecem Jesus e pedem: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, ele é mestre, compaixão, compadecer da dor, do sofrimento. E Jesus tem compaixão, como ele tem compaixão de todos nós. E a atitude de Jesus é interessante, porque ele manda os discípulos, ele não fala assim: tá bom, vocês são curados. Ele fala assim: ide apresentar aos sacerdotes. Por quê? Porque a lei obrigava os leprosos curados, quem fosse curado, a apresentar-se no templo diante do sacerdote. E aí o sacerdote ia examinar aquela pessoa. Se realmente ele tivesse sido curado, ele dava um certificado daquela pessoa estava curada e que poderia ser admitido de novo na sociedade. É por isso que Jesus não diz que eles estão curados, mas que apresentasse aos sacerdotes. E aí aqueles leprosos confiam em Jesus. Eles tomam o caminho do santuário, do templo. E no caminho, enquanto eles caminhavam, eles ficaram curados. É isso, às vezes, que nos falta. Às vezes a gente precisa colocar a caminho, caminhar. A transformação da nossa vida, a cura que nós precisamos, ela acontece no caminhar. Às vezes nós somos acomodados, ficamos parados, não acreditamos na ação de Deus na nossa vida. Ficamos a vida toda olhando para a mesma janela, repetindo a mesma coisa. E é preciso ter essa coragem. Aqui também tem uma questão de fé. Jesus não falou para eles que eles estavam curados, simplesmente mandaram eles caminhar. Eles sabiam o que ia acontecer. Eles confiaram na palavra de Jesus. Eles obedeceram e no caminho se veem curados. Mas aí acontece algo. Quando eles perceberam que estavam curados, eram 10. Só um voltou para agradecer, e era um estrangeiro. Quando se realiza essa cura, os 9 seguem o caminho e um volta. É justamente esse um que volta, um samaritano. Ele não fez caso da lei. Ele não se preocupou que a lei exigia que apresentasse ao sacerdote. Mas ele volta ao encontro de Jesus. Diz o texto que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus e com o rosto em terra para agradecer. Ele não precisou ir ao templo para dar glória a Deus. Ele glorificou a Deus em Jesus. Jesus é o templo verdadeiro, a morada de Deus, o próprio Deus. Para o judeu, a glória, dar glória significa dar valor a alguém,
O samaritano, agradecido, reconhece quem é Deus. Foi aí que Jesus então fez uma pergunta para ele: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? E acrescenta para ele: levanta-te e vai, tua fé te salvou. O único que escutou de Jesus, levanta-te e vai, tua fé te salvou, foi aquele que voltou. Os outros 10 foram curados da doença física, mas esse foi curado também da doença do coração, porque ele agradeceu. Esse que voltou não foi curado apenas do físico, mas a cura interior, como Naamã na primeira leitura. O samaritano, além da cura física, recebe o dom da salvação. Levanta-te e vai, tua fé te cura, salvou. A plena e verdadeira cura está no encontro com Deus. É Ele que salva, é nele que se manifesta a glória de Deus. Os leprosos encontraram Jesus, mas só o samaritano compreendeu o significado do encontro. Gratidão é uma das virtudes mais bonitas no ser humano. Desde criança nós fomos educados para agradecer os favores que nós recebemos, porque a gratidão é uma atitude que brota do nosso coração. Saber agradecer a tantas pessoas que torna nossas vidas mais felizes, né? Quantas pessoas que passam pela nossa vida, no nosso dia a dia. Quantas pessoas no nosso trabalho, nossa escola, na nossa família, né? Às vezes os agentes de saúde, né? Se a gente vai no hospital, a gente vai num posto de saúde, a gente é atendido. O nosso agradecimento, a nossa gratidão. Tantas pessoas na nossa vida. Obrigado é uma palavra tão simples, mas tão esquecida por todos nós. Ela valoriza o dom recebido e dispõe ainda mais ao doador. Às vezes a gente não agradece um café pronto, uma roupa passada, uma roupa lavada. São coisas assim porque a gente acha que quem faz isso por nós é obrigado porque nós pagamos, ou mesmo por nossa mãe ou alguém na família que faz. São gestos tão simples de agradecimento. A gratidão é muito importante. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Então vamos aproveitar esse momento que nós estamos celebrando essa Eucaristia, um momento privilegiado para a gente agradecer a Deus. Agradeçamos a Deus por tantas coisas que Ele realiza na nossa vida. Agradeçamos a Ele pelos favores que nós recebemos. Sejamos gratos a Deus e a tantas pessoas que nos auxiliam nessa vida. Que a gratidão seja essa palavra profunda no nosso coração. E que através da gratidão nós sintamos também curados, tocados por Deus. Não apenas de uma cura física, mas essa cura interior que não nos deixa ver a ação de Deus, a ação amorosa de Deus na nossa vida. Sejamos agradecidos, sejamos gratos. De pé, vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,